O que poderiam ser pontos contrários estão virando os pontos favoráveis para o setor privado na COP de Belém. O negacionismo climático e a guerra tarifária de Donald Trump contra o mundo ajudou executivos e empresas a iniciar uma articulação para tentar influenciar nas decisões que as autoridades tomarão na COP. Além disso, a intensa movimentação que ativistas planejam em Belém também acabou ajudando com que esses mesmos executivos e empresas reforcem uma articulação para deixarem claras suas estratégias para a descarbonização que, ressalte-se, não ocorrerá no mundo sem o setor privado. No WW de hoje vamos falar bastante do setor privado na COP e também de mais um capítulo na tensão entre Estados Unidos e China e da reforma do setor elétrico. Está conosco aqui na roda o Ricardo Mussa, que é o chair da Sustainable Business COP, a SBCOP, que é a articulação de executivos e empresas de todo o mundo para influenciar nas decisões das autoridades na COP. Seja muito bem-vindo. Uma honra aqui, um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Coelho. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Lourival Santana, nosso amigo de todos os dias, e em Brasília, nosso diretor e repórter, né, Daniel Hittner. Bem-vindo, Daniel. Bom, vamos lá. O setor privado tenta ganhar influência na preparação para a COP30 e articula uma ação inédita, a criação da SBCOP, né, que é a sigla para Sustainable Business COP. Confira. A SBCOP reúne empresas brasileiras e internacionais e foi inspirada no modelo B20, o braço empresarial do G20. O objetivo é unir esforços para influenciar o debate e as decisões das autoridades mundiais na Conferência do Clima, marcada para novembro em Belém do Pará. Até lá, a SBCOP vai basicamente entregar 3 contribuições. Um documento com as recomendações do setor privado para os líderes globais, que deve ser entregue até a metade do ano, justamente para que possa, de fato, constar ao menos parte dele na declaração final da COP. Uma curadoria com 50 projetos sustentáveis em todo o mundo, desenvolvidos por empresas para mostrar casos concretos e reais para servirem como exemplo. E o lançamento de um projeto específico para ser executado antes da COP, para mostrar a agilidade do setor privado na execução de suas decisões. Lideranças empresariais ouvidas pela CNN veem em um contexto especialmente favorável à participação ativa do setor privado nesta edição da COP. Primeiro, a movimentação atende a um pedido do presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago. Ele tem feito convites diretos ao setor privado, destacando que essa deve ser uma COP voltada à demonstração de ações, já que as grandes negociações foram seladas nas edições anteriores. O contexto mundial também favorece a movimentação empresarial. O negacionismo climático associado a Donald Trump tem servido como um catalisador da SBCOP, que avalia estar em curso a formação de uma espécie de aliança global entre governos e empresas para fazer um contraponto à Casa Branca. A ideia é mostrar que o avanço da agenda ambiental independe da política climática de Washington. E o próprio contexto interno da COP de Belém também favorece a aliança empresarial. A COP de Belém será a primeira a ocorrer após 3 edições em países com restrições democráticas. Isso faz com que a expectativa seja de uma grande mobilização nas ruas, lideradas por ONGs e movimentos sociais, pressionando o setor empresarial a se posicionar de forma mais propositiva e pragmática diante das autoridades. Vamos lá, moça, está tudo muito bem organizado, planejamento de vocês, estruturaram aí a SBCOP. Agora, como fazer, como convencer autoridades e ativistas de que a agenda do setor privado deve ser implementada, pelo menos parte dela, ali na Blue Zone? Então, a gente precisa, primeiro, ter muita ciência por trás das decisões, Caio. Então, a gente tem no nosso grupo grandes consultorias que ajudam a gente a trazer dados. E, mais importante, a ideia aqui, o setor privado do mundo inteiro já tem muita atividade, projetos que estão dando certo. Então, a gente vai mostrar. A ideia é que a gente consiga demonstrar para o setor público, o setor privado, independente do setor público, já está agindo, tem bons exemplos para poder guiar até as discussões. Então, aqui é uma COP mais da ação e menos até da discussão. A gente quer demonstrar que o setor privado já tem, sim, boas ideias, inovações, e aí quando você pega o mundo inteiro, a gente vai conseguir fazer uma boa curadoria lá de projetos para estar na COP demonstrando o que está acontecendo. Né? Lori?
A lei aprovada em dezembro, né, prevê que regulamentou o mercado de carbono, ela prevê que empresas a partir de 10 mil toneladas de emissões equivalentes de carbono por ano têm de fazer seu inventário, e aí tem uma escala, né, de emissões, mas enfim, são obrigados a entrar no sistema brasileiro e a reduzir as suas emissões. As empresas brasileiras estão conscientes de que precisam fazer esse inventário? Quer dizer, essa é uma informação que já chegou a todas elas? Assim, já tem. A discussão de mercado de carbono é uma discussão antiga já. Eu acho que o Brasil tem uma série até de benefícios em relação ao resto do mundo. A gente tem a gente é mais parte da solução do que do problema. Então, quando a gente fala de mercado de carbono, acho que a maior dificuldade é regularizar, como é que você transforma isso em algo que é fora do Brasil, como é que você consegue exportar. Porque o Brasil hoje tem uma série de vantagens. Eu acho que a turma conhece já do problema, conhece como fazer o inventário. A dificuldade maior é que você não tem um mercado global ainda de carbono para poder incentivar que isso vire, na verdade, moeda, que isso vire incentivo real financeiro para as empresas, né? Você pega o preço do carbono caiu nos últimos anos, justamente porque começou a ter até fraude. Você pegar outros países que que não tiveram a diligência de fazer um trabalho correto de inventário, isso deturpou muito o mercado de carbono. Um dos temas principais da COP é a discussão de financiamento climático, que passa pelo mercado de carbono. Então, estar adiantado no inventário de emissões é fundamental. Acho que o Brasil está bem posicionado, sim. As empresas conhecem do tema, já tem um bom inventário feito aqui no Brasil. A dificuldade maior é como é que se transforma isso no mercado global. Daniel? Do Lago tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: o governo Trump saiu do Acordo de Paris, os Estados Unidos não saíram do Acordo de Paris. Diz ele que 2/3 do PIB americano ainda estão no Acordo de Paris. Ele está falando dos entes subnacionais, dos estados americanos que ainda perseguem as metas climáticas e das empresas, do PIB americano que ainda está comprometido. Só que, ao mesmo tempo, você tem várias alianças para a descarbonização da economia, em que grandes bancos, Wells Fargo, Bank of America, fundos de investimento, BlackRock, já saíram e não estão mais tão comprometidos a apoiar a descarbonização. Como é que uma coisa se relaciona com a outra? Não ficou mais fácil ser feio, sujo e malvado? Nossa, é um bom ponto. Assim, eu acho que o que a gente está vendo desde da mudança da direção dos Estados Unidos, né, a gente viu realmente isso acontecendo. Hoje, você vê o pessoal tirando a palavra ESG da agenda, tirando a palavra clima, né? Todo mundo está preocupado para conseguir financiamento no mercado americano. Então, isso, o que você está dizendo é uma realidade. Mas, por outro lado, ele criou um movimento nas empresas. Eu estive lá em Davos, na Suíça, por exemplo, e aí o que você via, todo mundo muito preocupado em como é que a gente vai se juntar e se unir para poder combater isso. Então, eu acho que ele também está criando um movimento das empresas se coligarem. Então, eu senti, por exemplo, na Europa, Ásia, a China, mais próxima para fazer coligações, para poder demonstrar que o setor privado também não está fora. O que você falou muito bem, tem um lema dos americanos que eles chamam We Are Still In, que é em inglês, né? A gente ainda está dentro e vai participar. Então, na própria COP, tem várias empresas americanas querendo participar. Eu acho que agora tem uma separação do joio do trigo. Aquelas empresas que faziam muito greenwashing, essas aí já, olha, não interessa, aproveita o momento para sair, como você falou, ficar mais sujo, né, e não tem problema, mas acho que a grande maioria não, a grande maioria vê o benefício no longo prazo e isso vai fazer a diferença, porque assim, não adianta a gente ficar brincando aqui de que a mudança climática vai acontecer, quer queira, quer não, a gente precisa agir de alguma forma. Então, acho que agora está tendo um atraso no processo, sem dúvida, mas ele vai voltar, né? Eu acho que é um pêndulo que foi para um lado, agora foi para o outro lado com a chegada do Trump. E a gente tem que aqui nessa COP demonstrar que a gente está aqui no meio, que dá para fazer a transição energética de forma sustentável e economicamente viável. Acho que esse é o ponto principal, né? Tem que ser economicamente viável e é essa discussão agora, está trazendo um foco maior naqueles projetos que fazem a diferença. Mas o ponto acho que não dá para negar que está tendo um atraso, tem um retrocesso, sim, com essa mudança de política dos Estados Unidos. Ô, Múcio, mas quando você conversa, por exemplo, com os executivos americanos, a sua interlocução lá é grande, o fato do Trump e dos Estados Unidos
ignorarem, não darem bola, negacionismo climático, por aí vai, isso está, vamos dizer assim, contaminando os executivos e as empresas ou não? Eles falam, não, independentemente do Trump e da Casa Branca, eu vou tocar o processo de descarbonização, eu vou valorizar a COP. Eu vejo que as pessoas estão menos vocais, então você vê menos CEOs indo no microfone falar, mas as ações das empresas continuam. Eu acho que o pessoal está preocupado também em não parecer frente ao governo americano, então eu vejo que os CEOs ficaram mais tímidos na forma de comunicar. Mas as empresas continuam trabalhando. O que eu vi acontecer, Caio, assim, vários projetos que eram para 2050, esses perderam velocidade. Aqueles projetos, então hoje está ficando de pé os projetos com maior rentabilidade e com retorno de mais curto prazo. Então está tendo meio que uma seleção natural e está sobrevivendo os bons projetos. E isso para o Brasil é bom, porque o Brasil tem bons projetos. O Brasil é um lugar que tem grande vantagem competitiva na parte de renováveis. Então, nesse cenário, assim, afeta. Mas, assim, tem menos empresas hoje falando e confrontando o tema, principalmente nos Estados Unidos. Mas as ações por trás, eu acho que não mudou, né? Porque a sociedade continua igual também. A sociedade tem que eu acho que eu vi o Fábio Barbosa falar uma vez, que é o presidente lá da Natura. Ele fala assim, a gente não vai deixar um país melhor para os nossos filhos, a gente está deixando filhos melhores para os nossos países. Essa população mais jovem hoje, ela sabe da importância do tema e é o consumidor de amanhã que vai estar no poder amanhã. Então, as empresas sabem disso, mas tem um pushback acontecendo sim, sem dúvida. No dia 8, o presidente Trump assinou um decreto ordenando que o Departamento de Justiça encontrasse avenidas legais para combater os sistemas de comércio de emissões dos estados, né? Justamente para atacar a ação dos estados, a ação climática dos estados. Isso provocou uma queda de 38% no preço do carbono lá no mercado americano. Mas essa conta do André Corrêa do Lago que o Daniel mencionou é porque existe a Aliança Climática, né, dos Estados Unidos, que reúne os estados, 24 estados, que representam 65% do PIB e 55% da população dos Estados Unidos. Então, são estados ricos, como Califórnia e Nova York, que são governados por democratas. Alguns estados governados por republicanos continuam nessa aliança e vão fazer essa diplomacia ambiental subnacional na COP30. É interessante que quando você conversa com integrantes do governo americano, que sentem a culpa de ter rompido o Acordo de Paris, eles falam, não, mas existe essa aliança, existe a coisa subnacional, e na verdade são os estados que atuam fortemente na questão climática, né? E essa aliança que o Ricardo mencionou, né, We Are All In, são 3 mil empresas e entidades, né, que estão nessa batalha. Mas é um mercado sensível e um mercado ainda voluntário em grande medida, né, que depende de uma percepção da sociedade, né, de que isso vale a pena, de que isso é necessário. Então, acho que aí que vem esse desafio de spread the word, né? Evangelizar as pessoas a respeito disso. Né? Mas vamos ficar falando muito do Trump, não. Vamos falar do inimigo dele, que é a China, né? Você tem conversado com os chineses que também? Que é o maior poluidor do mundo. Exatamente. A China está vendo uma oportunidade, você sente? Eu vejo a China tem, ela como você falou, né, é o maior poluidor do mundo, mas por outro lado, na parte de renováveis, ela é a grande vencedora hoje. Um exemplo que eu tenho aqui, se pegar só no ano passado, que a China instalou de painel solar, isso é equivalente a 17 Itaipus, num ano. E eles fazem isso ganhando dinheiro. Então, o que eu olho para a China hoje, a China tem uma escala na energia solar, na energia eólica e na bateria. Então, eles estão enxergando, quando eu tive a minha conversa com os chineses hoje, eu vejo eles muito mais ativos em querer participar da própria COP, porque eles estão vendo isso uma oportunidade comercial. Então, obviamente que você pode ter o dilema aqui se eles estão fazendo isso pelas razões corretas ou não, mas os chineses, em grande medida, eles têm um crescimento muito grande na parte de renováveis, notadamente com solar e bateria, e também a parte de eólica. Então, eles estão enxergando uma super oportunidade. Então, o que eu vejo no meu caso aqui na SBCOP,
eu sinto os países asiáticos, notadamente a China, muito interessados em participar. E eles falam assim, com a saída dos Estados Unidos eu vou ter mais como influenciar. Eles chamam lá, a Ásia já é o backyard da China. Ele já tem uma grande influência na Indonésia, Tailândia. A África, com a saída dos Estados Unidos da África também, eles têm uma grande influência na África. E o Brasil, para eles, é um baita mercado. Né? Então, eles estão vendo aqui uma oportunidade. Eu acho até que o Brasil tem que se posicionar para fazer alguns tipos de acordos bilaterais com a China, porque eles são grandes produtores de coisas que a gente precisa. A gente não tem uma grande produção de bateria no Brasil, por exemplo. Sim. Então, a gente podia aproveitar para usar isso a nosso benefício. Então, acho que a China é uma das vencedoras dessa discussão, porque eles têm obviamente que eles têm um grande problema de poluição, mas eles têm uma linha de renováveis que tem escala e com custo competitivo. Isso está transformando o mundo. O que se vem se colocando de painel solar no mundo não é brincadeira, e é a grande, assim, você pegar, o que mais tem contribuído para a redução das emissões é a parte solar, sem dúvida nenhuma, com um problema da intermitência e que as baterias agora estão chegando com grande escala. Então, a China tem um papel relevante, sim, nessa discussão. E está disposta a aproveitar essa oportunidade também que o Trump está dando para ela. Está dando, porque essas brigas todas trazem essa oportunidade do bilateralismo. Você pode fazer o multilateralismo, discussões. Então, eu já vi os chineses pensando, eu já vi discussão acontecendo no meu grupo, olha, vamos pegar e criar um mercado de carbono onde o Brasil pode exportar o crédito de carbono para a China em troca de algumas discussões com a soja, por exemplo, né? E com a agricultura. Então, eu acho que tem boas oportunidades para a gente olhar. A China é um player importante e que a gente tem que tomar o cuidado, obviamente, mas eu acho que tem grandes oportunidades do setor privado nessa discussão. Daniel, quer perguntar? Moça, pelo amor de Deus, não quero colocar água no chope aqui de ninguém na roda, mas em que pese toda essa atuação da China para expandir as renováveis, a China acrescentou na sua matriz elétrica no ano passado quase 100 mil megawatts de carvão, a fonte mais poluente e nociva que existe em combustíveis fósseis no mundo. O Brasil tem 250 mil megawatts aproximadamente na sua matriz elétrica, a China acrescentou quase 100 mil no ano passado exclusivamente. Mas eu queria, na verdade, te propor e te convidar a fazer um exercício que me intriga muito. Qual que é a referência para a gente olhar, observar a COP30 e dizer assim, puxa, essa conferência climática de Belém deu certo? Ela terá dado certo se, e eu te convido a completar. Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a COP eu fui aprendendo mais da COP nos últimos meses, é um ambiente super complexo, né? São 197 países, é uma reunião que você tem que sair por consenso. Então, ali naquela reunião, se você tiver um país que não concorda, então você acaba levando para o mínimo denominador comum. Por isso que é muito difícil, eu vejo assim, a COP ter grandes movimentos, mas ela tem conseguido bons movimentos. Os últimos, essa é a 30ª COP, a gente vê a evolução que, se a gente não tivesse tido as COP, então é uma situação muito pior do que a gente está hoje. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Eu não tenho expectativa aqui de ser uma COP que vai ser espetacular, que a gente vai mudar muita coisa, mas eu acho que algumas sementes ali são muito importantes. Para mim, ela vai ser um sucesso se a gente conseguir focar e ter menos discussões de 500 projetos e o que realmente faz a diferença. Então, a participação do setor privado, vou dar o exemplo do que a gente está fazendo aqui. A gente tem que chegar com 2 ou 3 recomendações. Não pode falar de 600 recomendações, 70 recomendações, tem que ser 2 ou 3. Então, para mim, se a gente conseguir que essa COP, pelo menos, a gente tire essa polarização, a gente fique mais, olha, o que realmente faz a diferença. A gente sabe que a gente não vai acabar com o fóssil em 2030, a gente precisa do fóssil por mais tempo, então a gente precisa chegar no meio termo. Se a gente conseguir não dar passos para trás e ter poucos passos para frente, eu acho que já é um grande sucesso, dado o risco que a gente tem agora com essa polarização do negacionismo voltar e a gente dar passos para trás. Então, para mim, o sucesso dessa COP é a gente demonstrar que a gente continua, a despeito da guerra na Ucrânia com a Rússia, a despeito da trade war que a gente tem agora, da militarização na Europa, que a gente continua evoluindo como mundo na direção correta. Para mim, esse já seria um grande ganho e com passos que mostrem que a gente está indo na direção. Mas eu não criaria expectativa que a gente vai ter assim, um compromisso como a gente teve, talvez, lá, não sei se foi em Baku, foi em Dubai, né, na COP28, o fim do fóssil na data tal. Acho que a gente vai ter um caminho mais
concreto para chegar lá e não vai ser tão acadêmico como foram as últimas. Vai ser uma COP mais da ação, onde a gente vai demonstrar mais as coisas que realmente estão dando certo e vai permitir que o mundo... Eu acho que é um pouco do chacoalhão que a gente está precisando também no setor privado, falar o que está funcionando realmente. Vamos focar no que está funcionando, em vez de a gente ficar discutindo. A gente tem que ter dinheiro para o hidrogênio, sim, mas, cara, o hidrogênio não vai ser nos próximos 5 anos. E os próximos 5 anos? O que vai fazer a diferença? E é isso que a gente tem que garantir que a gente vai implementar e aí a gente dá o próximo passo. Então, eu acho uma COP agora para dar mais um passo, não é uma COP para a gente querer acelerar muito, não. Ô, Mussa, para finalizar, está sendo prevista e programada uma COP de muito movimento na rua, né? Das ONGs, dos ativistas. É a primeira COP depois de 3 anos em países com restrições democráticas. E aqui está sendo programada aí Cúpula dos Povos, Greenpeace, enfim. Como convencer também? Tem diálogo possível do setor privado com os ativistas que estarão lá, pressionando vocês, inclusive, e as autoridades também? Não, com certeza tem, Caio. Assim, uma coisa que eu falo para todo mundo, 84% da emissão no mundo está no setor privado. Então, é o setor privado que tem que chegar com a solução também. Não adianta a gente delegar só para os governos. A gente precisa chegar lá com propostas concretas e com muito mais ação. Eu acho que, de novo, é o que eu tenho dito, né? A gente tem que evitar a polarização e tentar chegar num caminho do meio. O fato por incrível que pareça, o fato dos Estados Unidos estar dizendo que vai sair do Acordo de Paris ou que não vai participar da COP, talvez isso está unindo os demais países do mundo em torno e também trazendo as ONGs mais próximas para um diálogo. Eu vejo, no meu caso aqui, que é da SBCOP, muita gente querendo ajudar. Estou até com um excesso de gente querendo participar, ajudar, seja das ONGs, seja das empresas, querendo participar. O que a gente precisa mais é de organização e é isso que o setor privado faz muito bem. A gente sabe organizar, sabe ter métrica de sucesso para resultado, colocar o time para trabalhar. É um time global, com dezenas de países participando, com quase centenas de empresas participando. A gente vai chegar com algo concreto. Aí, com isso e com base na ciência, a conversa, o diálogo, também é parte do setor privado. Então, eu espero que a gente consiga fazer com que esse pêndulo, que foi muito para um lado, agora foi para o outro com o Trump, a gente consiga chegar mais no meio termo.